Fala galera do canal Mafê, como é que vocês estão? A gente tá feliz por estar gravando mais um vídeo pra vocês, hein? E antes da gente começar o vídeo, já não se esqueça de se inscrever. Deixa o seu like, que isso ajuda muita gente. Sim, e o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra mais pessoas. Isso. Então ajuda a gente aí. E bora lá começar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai responder algumas perguntinhas. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Insta. Se você não segue a gente, corre lá pra... deixar aqui na descrição. O meu é Mariane Paz e o do Fê é Fê Santos OF, tá bom? A gente vai deixar aqui. Corre lá pra seguir a gente e pra vocês interagirem mais com a gente, participarem aqui também do canal. E deixa um comentário aí, mesmo que seja um joinha, que a gente entende que você tá aí. Por favor, vamos dar um incentivo pra nós. Então a gente vai falar de várias coisas, porque as perguntas de vocês foram bem amplas. E assim, gente, teve uma galera que perguntou sobre santidade, amor, aqui na caixinha, né? E aí a gente já quer adiantar pra vocês que a gente não vai responder as perguntas de vocês, porque a gente vai gravar um vídeo separado falando disso. Mas a gente vai tentar responder todas, né, amor? Vamos lá então, responder as mais importantes, né? Vamos lá, primeira pergunta, amor. Responde você primeiramente. Tá, a Camille Barberan. Oi, Camille, obrigada pela sua pergunta. Ela falou assim: fale sobre finanças no namoro, pensando no futuro, como foi pra vocês? Pra gente sim foi sempre a gente estabeleceu metas. A gente, antes de casar, de noivar, a gente sempre estabeleceu metas, seja elas anuais, seja elas mensais, mas a gente sempre estabeleceu metas. E a gente foi assim para comprar o nosso carro, foi assim para a gente noivar, foi assim para o nosso casamento. Então a gente sempre definiu metas, a curto, médio e longo prazo. Então, sim, isso ajudou muito, né? Uma coisa muito importante para vocês é estabelecer metas. Ver se eu consigo achar umas fotos que a gente fazia muito no papel. Eu principalmente anotava as nossas coisas. Vou ver se eu acho umas fotos e coloco aqui. Pra vocês verem como a gente fazia mesmo. É complicado essa parte de finanças no namoro, porque acaba que ainda a gente não pode viver como no casamento, né? Sim. Porque no casamento a gente é um só. Então as nossas contas são nossas, os nossos gastos, o nosso salário diferente. É nosso. Então acaba que é diferente mesmo. Então, sai bastante pra comer, né? Com os amigos da igreja, tudo isso. Sim. Então teve uma época que a gente demorou até a gente raciocinar e falar, tipo, olha, a gente precisa focar, economizar, parar de gastar à toa. Eu falo por mim, principalmente, que mulher gosta de gastar, né? Então a gente teve que se readequar e fazer algumas metas, metinhas, metas e metonas, né? Pra gente conseguir alcançar os nossos sonhos. Mas eu vou deixar algumas fotos aqui. E de dica, né, amor, tracem metas. Sim. Tenham essas metas e tentem economizar o máximo que vocês conseguirem, fazer um dinheirinho extra aí, né, algum emprego extra, alguma coisa assim. Porque época de namoro é assim mesmo, a gente tem que ralar, né, plantar pra gente colher no futuro. Próxima pergunta. A Lisa, oi Lisa, muito obrigada pela sua pergunta. Amo esse nome, Lisa. A gente pode pensar em pôr nos nossos filhos, nossa filha no caso, né? Lindo. Namoraram à distância? Quanto tempo? Aí a Gio Vitória, eu acho que é Giovana, né? Oi Gi, obrigada pela sua pergunta. Ela também perguntou sobre namoro à distância. Então, a gente já vai juntar as duas perguntas, da Lisa e da Gi, e falar, amor, a gente namorou à distância? Sim. Gente, a gente começou namorando à distância, né, amor? Sim, namoramos por muito tempo. A gente namorou bastante. Praticamente, quase, vamos dizer, 80% foi a distância. 80% foi a distância. 80% do nosso... 85%. Praticamente 9%, quase 90%. Do nosso namoro foi a distância, porque a Mari morava em outra cidade, eu morava também. É óbvio, né? Porque essa é a distância, não é na mesma cidade, né, gente? Né? Então, né? Não entendi o que ele falou. Mas aí teve a questão que ela fez cursinho, eu comecei faculdade em outra cidade também. Quando a gente começou a namorar, depois ela veio pra Prudente, aí eu tava em Bataguaçu, que é distante também. Ai, gente, história longa. A gente namorou, amor, a gente namorou 2011, 12, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017... Gente, a gente namorou 8 anos. 8 anos. Vocês têm noção do que é ficar 8 anos querendo casar? 8 anos querendo fazer as coisas? Não. 8 anos? Não queira saber o que é. Gente, olha, a gente passou por uns mal bocados. Quando as pessoas falavam, não é bom namorar cedo, agora a gente entende. Agora a gente entende, porque o sofrimento o Fê, né, quase me pegou pra criar, porque a gente começou a namorar, eu tinha 14 pra 15 anos e ele 19. Tanto é que
Esse ano a gente vai fazer o que, amor? 10 anos juntos. 10 anos juntos. Ai, que fofo. Eu tô muito feliz, muito feliz. E, gente, a gente tá até pensando, a gente quer saber o que vocês acham disso. Eu tô sabendo também disso aí. Eu tava pensando nessa ideia. Eu até comentei com o Fê, amor, poderia comentar com você, ficou meio assim. Se vocês iam gostar. Ó, gente, a gente só vai pensar e conversar sobre essa ideia se vocês comentarem aqui. De verdade, eu quero que tenham comentários aqui. Se vocês querem que a gente faça, no nosso mês de junho, vídeos todo dia por 10 dias. Porque são 10 anos juntos. Então eu pensei em a gente postar 10 vídeos por 10 dias aqui todo dia. Isso aí vai ser um desafio. Um trampo. Porque um vídeo por semana já dá um trampo. Gente, porque a gente faz muita coisa, né? Se a gente viver só disso, ia ser maravilhoso. A gente ia postar todo dia vídeo pra vocês. Mas comenta. Se você comentar aqui, a gente vai pensar na ideia. Por favor, ajuda nós. Distância, tá falando demais. Dá algumas dicas aí, amor. Como lidar com o namoro à distância? Não sendo retórico de novo, né? O que fez a gente ficar unido até hoje foi o fato de a gente conhecer Jesus. Sim. Então, a gente viu muitos relacionamentos que começou o mesmo tempo que a gente, terminarem. E o que fez a gente ficar junto foi começar um relacionamento com Jesus. Chamar Jesus para o centro do nosso relacionamento. Então, a dica é isso. Sempre coloque Jesus em primeiro lugar. Seja no seu relacionamento com o seu namorado, seja no seu relacionamento com a sua família, em qualquer lugar. Sempre coloque Jesus em primeiro lugar. Sim, trazendo isso pro namoro à distância, quem namora à distância aí sabe que a gente enfrenta muitos desafios, né? De saudade, de vontade de estar perto, de não ver esperança. E assim, uma dica que eu dou aí pra quem namora à distância é que assim, a gente vê o namoro, né, gente, como um ato pré-casamento, né? Um ato não, né? Um relacionamento pré-casamento. Então você namora já pensando no casamento. Porque se você namora não pensando em casamento, não tem nenhum porquê de estar namorando, né? Você vai namorar por namorar, não faz sentido. Então, a gente namorava e o que me sustentou durante esse tempo de namoro foi ter esperança. Né? A Bíblia mesmo fala em vários versículos sobre como a esperança dá vida para o nosso corpo, dá vida para nossa mente, para o nosso coração. Então eu sempre tive esperança de que nosso casamento vai chegar, as coisas vão começar a acontecer, a gente vai viver dias incríveis pela frente, então vou perseverar nesse tempo difícil, que o melhor de Deus está por vir. E a gente hoje está colhendo isso, né, amor? É muito importante falar também que você que talvez não seja crente, você não começou um relacionamento correto, chamando Jesus para o centro dele, não tem problema, não existe tempo tarde demais para começar um novo tempo nesse relacionamento. Então nunca é tarde demais para você chamar Jesus para perto do seu relacionamento. Isso. Próxima pergunta. Sentiu medo do casamento? Eu acho que é Rafa, né? Rafa, muito obrigada pela sua pergunta. Amor, sentiu medo do casamento? Medo do casamento em si, não. Eu tive medo do que o casamento traz, a responsabilidade que o casamento traz. O homem, né? É pesado. Sim, é pesado. Os homens vão me entender. Porque a gente é muito, no caso eu sou muito racional, eu penso muito, sou muito sistemático, gosto das coisas tudo certinho. E já quebramos um tabu aqui. Você não precisa ser rico, milionário, ter uma casa, ter o melhor salário do ano, ter tudo na ponta, né, do certinho lápis. Pra você casar. Porque Exato. Se você for esperar acontecer tudo isso na sua vida, você, infelizmente, acho que vai demorar muito. Vai demorar, sabe aqueles, tem uns memes, né? Esperando casar, da vida financeira, tudo pronto, veinha. Não. Isso não vai acontecer. Não então, vai, foi uma coisa que Jesus mudou no meu coração e a minha visão também. Que eu não precisava ter tudo pra casar e não precisava se preocupar, porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. E também aquele lá, né, amor? Aquele versículo que fala que se você colocar Deus em primeiro lugar... Sim, as demais coisas vão ser acrescentadas. Exato. E a gente buscava Ele em primeiro lugar, então as coisas foram acontecendo naturalmente. Exato. Nosso casamento é uma prova disso, que a gente viu o milagre de Deus acontecendo, viu as coisas, cada detalhezinho. Pode se dizer que é um próximo vídeo, talvez. Sim, vamos gravar. Em relação a mim, pessoal, assim, eu passei por alguns processos, eu posso até gravar um vídeo aqui no Pitacos de Sabedoria falando um pouco disso, né? Sobre o que eu passei antes de casar. E assim, a gente namorou 8 anos, né, pessoal? Como a gente já falou.
eu acho que lá pros 2, 3 anos, terceiro ano, assim, de namoro, eu queria muito casar. Tipo, muito, muito mesmo. E eu já me sentia a pessoa mais preparada do mundo. Assistia, lembra, amor? Tinha vários vídeos da Ana Paula Valadão, Congresso Mulheres Diante do Trono. Eu tava prontinha, eu ficava orando e falando, Deus, eu tô pronta. Eu sou uma mulher, olha, mulher, mãe de multidões, já me vejo casada. E aí, nada aconteceu. Então, assim, eu fui meio que morrendo, entre aspas, por dentro, assim, porque eu coloquei muita esperança e muito foco no casamento. Sim. Então, lá no terceiro, quarto, quinto ano de namoro, eu tava muito desgastada, cansada. Então, assim, tudo que eu sempre sonhei, todo o ideal que eu gerei em torno do casamento, como que seria dias incríveis, momentos incríveis, um dia a dia, uma rotina que eu tanto sonhava. Quando eu percebi que tinha começado a dar certo, que a gente tinha noivado e tal, que já depois de um tempo a gente marcou a data do casamento. A gente noivou, pessoal, sem data de casamento. A gente noivou, foi um passo de fé mesmo. Então, quando eu percebi, um pouquinho antes da gente noivar, me começou a dar muito medo. E aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, será que vai ser tão legal assim como eu sempre pensei? Será que, tipo, é tudo isso mesmo? E aí foi todo um processo de Deus trabalhar no meu coração. Lembra, amor, que eu colocava muita alegria nisso, assim. Pra mim, eu só ia ser feliz quando eu casasse. Minha vida só ia, aí também, né? A gente pode falar sobre isso. E fazia tempo que eu não pensava nisso, que eu passei por essa fase. Mas eu passei sim por essa fase de achar que eu só ia ser plena em Deus, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, quando eu casasse. E a felicidade está no casamento e... Exato. E não é isso. Em conseguir as coisas, né? E aí, gente, graças a Deus que eu passei por essa fase de ter medo de casar, onde eu vi a própria mão de Deus, assim, indo no meu coração e falando, minha filha, vamos conversar sobre isso? Que eu não quero que você entre no casamento assim, porque você vai se frustrar, né? A gente coloca expectativa demais numa coisa que não existe. A nossa expectativa, gente, tem que estar só em Jesus. Isso aí vai pra toda a área da sua vida, né? Tanto é que eu fiquei tanto tempo lutando pra entrar em medicina, entrei, caí de cavalo, porque não é tudo essa mil maravilhas, né? A gente acha que vai conquistar o carro, o emprego, o sonho e tal, mas a nossa expectativa, a nossa esperança é em Deus, somente nele, nosso relacionamento com ele. A gente tem mania de colocar a nossa expectativa em várias coisas, né? Tanto em um emprego perfeito, num carro, numa situação, uma pessoa. E, nossa, amor, haja uma pessoa que consegue carregar esse fardo, né? De trazer. E eu lembro que eu colocava um pouco em você, né, amor? Você lembra? Sim. Que eu sempre colocava nele, tipo, que ele sempre me ajudou muito, Fê, assim. A gente sempre teve um relacionamento muito de amigo. Então, desde quando a gente namorou, ele me ajudou demais nos meus processos, nas minhas dores, nos meus traumas. De repente, eu vi que eu tava colocando toda a minha esperança nele, no casamento. E, né, deu ruim. Deu ruim. E graças a Deus que Deus me tratou antes, por isso que é primordial na nossa vida a gente ter relacionamento com Deus, que o relacionamento com Deus cura tudo, trata tudo, sara tudo. É verdade. E graças a Deus eu entrei no casamento com o coração transformado, com a mente transformada, e por isso que eu tô vivendo dias incríveis do seu lado, meu amor. Tá bom, próxima pergunta, né? Porque vamos lá, próxima, senão vai dar uma hora. Deus confirma um casamento? Deus confirma um casamento? Essa quem perguntou foi a Ai, gente, como o nome dela será? Alaihane. Querida, desculpa a gente não saber o seu nome. Verdade. Tá bom? Mas muito obrigada por ter perguntado. É verdade. Deus confirma um casamento? Minha opinião, não. Eu também acho que não, gente. Só assim, eu não acredito nisso. Ele deu o livre-arbítrio pra você escolher, pra você saber, pra aí tá aí o namoro, pra você conhecer a pessoa, saber se ela é de Deus, se ela é um bom filho, se ela é uma boa filha. Então tá aí pra você realmente escolher quem você quer, quem tem princípios, quem tem... Eu acho que assim, Deus, ele pode até... Eu falei que eu não ia responder, né? Mas... Deus, não aguenta a língua, fica... Deus, sabedoria, discernimento. Tá aí o nosso relacionamento com ele, onde ele nos auxilia, onde ele fala com a gente através do teu espírito, através da palavra, nos dá sabedoria pra gente mesmo escolher. Eu acredito que ele não confirma, não. E ele confirma, né? Confirma no nosso espírito, no nosso coração. Né? E aí a gente sabe se pode fazer isso ou não, se deve tomar decisão ou não. Nada mais do que você ter uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus,
pra ele confirmar no seu coração. E não vai querer ficar perguntando pros outros, não. Ai, daí chega uma pessoa que nunca falou comigo, já recebi isso, gente. No meu direct lá do Insta. Você vai casar com não sei quem lá, que eu caso com fulano, mas eu nem conheço fulano, nem conheço você. Então é você e Deus. Busque sua intimidade, gente. E só pra abrir um parênteses, eu não ligo, tá? De vocês mandarem direct pra mim, pedindo conselho. Dentro do meu possível, dentro de um generalismo de aconselhamento, eu te aconselho, mas sempre o meu conselho vai seguir a mesma linha de raciocínio, que é você buscar relacionamento com Deus, você buscar a sua liderança, você ler a Bíblia todo dia, né, amor? É isso aí. Tá bom, próxima pergunta. Só eu responder. Mas a outra era só você, né? Eu dei uma roubada. Mas tá. Foi julgada por casar cedo? Acho que isso é mais pra mim, né? Foi a mesma pessoa. Muito obrigada, minha linda, por fazer pergunta pra nós. Se eu fui julgada por casar cedo? Fui. Assim, muita gente... Gente, vou até contar um caso específico, que é legal contar histórias, né? Mas teve uma vez que... Vou resumir. Difícil, não consigo resumir. Né? Mas enfim, eu peguei carona com uma pessoa... e aí essa pessoa conhecia os meus pais. Enfim, vou contar os detalhes, assim, então... E aí essa pessoa falou assim... Mariane, você é filha do fulano, né? Do meu pai, não acredito que você vai casar tão nova. Meu Deus, você vai largar a faculdade, vai abandonar tudo, lutou tanto pra conseguir medicina. Vai virar uma dona de casa. Gente, não seja esse tipo de pessoa, por favor. Não seja esse tipo de pessoa. Se você não concorda que a pessoa vai casar, se você não concorda com o que a pessoa tá fazendo da vida dela, o problema é dela. Sabe? Cada um cuidando da sua vida, o mundo fica muito mais lindo, muito mais bonito. Mas, gente, eu ouvi muitas coisas assim, muitas críticas, diretamente e indiretamente também. Essa pessoa até, né, que eu comecei a contar, ela falou que eu ia me arrepender pro resto da minha vida, que é a pior decisão que eu fiz. E geralmente são pessoas frustradas, né, pessoal? Que elas querem colocar as experiências delas em nós. E, gente... Tem a sua própria experiência. E o tanto de gente que casa com essa carga já emocional, com esse peso, num casamento. Será que gente, às vezes o casamento ia ser incrível, maravilhoso. Mas porque a pessoa entra com essa noia. Aí tem muito essa também. O primeiro ano de casado é o pior ano. Crise, vai ser crise. Não, mas espera, daqui é que você tá recém-casado também. Tem essa também. Agora tá você tá recém-casado, tá fazendo todo dia. Você vai ver daqui. Gente, não tem nada disso. Antes era porque não casou. Não, espera casar que você vai ver. Agora casou? Não, espera mais um pouquinho. Gente, e cada vez vai aumentando, eles vão mudando o foco. Mano do céu, se a gente for parar pra analisar a gente fica doido, mano. A gente fica bitolado. Então, não ligue pra opinião das pessoas. Se Deus confirmou no teu coração, se você tem um relacionamento com Deus... Vai embora. Isso vai pra todas as áreas da sua vida, gente. Todas. Você quer casar, você quer abrir um negócio. Mas todo mundo já tem vários negócios desses, não vai dar certo. Deus colocou no seu coração, você vai fazer com uma excelência. Deus, ele vai capacitar e vai abençoar tudo quanto a gente colocar as mãos. Isso é uma promessa de Deus pros filhos dele. Deus abençoava. A gente vê que Jó e tantos outros homens e mulheres de Deus, a Bíblia fala, ele era íntegro, ele tinha intimidade com Deus e tudo que ele fazia dava certo. Lógico que vai ter alguns espinhos no meio do caminho, né? Claro, Jó mesmo, né? Isso super exemplo. Isso não é só excepcional de quem crente, de quem... Isso é da vida. Nós somos seres humanos, a gente vai passar e Deus nos dá a capacidade pra enfrentar esses momentos também. E no casamento a mesma coisa, gente. Não é? A gente não quer pregar aqui um casamento maravilhoso, não. Não existe casamento perfeito. A gente, com maturidade, tem conseguido viver muito bem e feliz, né, amor? A gente tem feito no nosso lar um pedacinho do céu. Mas isso é o quê? Eu busco meu crescimento interno, o Fê busca o crescimento dele interno, a gente tem um relacionamento com Deus individual, a gente ora junto antes de dormir, eu sempre quando tô limpando a casa tô declarando a presença de Deus aqui. Então assim, não é uma coisa que, vou casar porque a Mari Fê tá falando que é maravilhoso. Não é assim. A gente também namorou por muito tempo, a gente fez muita amizade um com o outro, a gente era muito amigo, muito parceiro, conversamos sobre tudo, né, amor? Tudo que tinha, não tinha 8 anos, né, gente? Dá pra conversar até sobre tudo. Conversamos sobre nossos sonhos, nossos ideais de vida, tudo. Então, a Dudinha, nossa amiga, Duda Cervelati, muito obrigada pela sua pergunta. Quando vocês noivaram, já sabiam pra que cidade iriam? Quando a gente noivou? Não, a gente não sabia. A gente não sabia ainda. A gente não sabia porque eu ainda não tinha passado, gente, no vestibular. Verdade. Foi um super passo de fé. E foi um problema que a gente não marcava o nosso noivado, nem dava sequência no nosso namoro, por isso. Porque a gente não sabia
pra onde a gente ia, a gente não tinha certeza de nada. Sim. Mas foi quando Deus falou, não, você tem que dar o seu passo Dá de um fé. passo Tem que o resto eu vou fazer. E foi isso, literalmente. Quando a gente começou a tomar as decisões, Uhum. a gente começar é aquele negócio, né? A gente quer ver o mar abrir e não quer colocar o pé na água. Então a gente Exato. colocou o pé na água e começou a acontecer as coisas. É verdade. Quando a gente marcou, quando eu pedi a Mari em casamento, quando a gente marcou o nosso noivado, quando a gente marcou a data do casamento. E o as nosso coisas- noivado, gente, a gente não tinha grana pra nada. Cada um da família levou um prato, né? O Fê juntou uma graninha que tinha e comprou carne lá no frigorífico que ele Sim. trabalhava. Então, assim, faz acontecer que Deus vai abrir as portas que precisam isso ser aí. abertas, tá? É verdade. E a última pergunta que eu acho que é um pouquinho mais pra mim. A Gabi, muito obrigada, Gabi, pela sua Obrigado, pergunta. Gabi. Ela falou que como a gente se preparou além da oração, né, pra lidar com os nossos pais, no caso os meus, né, que eu comentei lá no Insta que os meus pais, eles tiveram bastante dificuldade pra aceitar, Sim. né, que eu queria casar antes de me formar e tal, porque geralmente os pais, eles querem, né, que a gente se forme, tenha casa e tudo mais. E hoje a gente entende, né? Até um pouco A mais gente entende, a gente preocupação. tá mais maduro, Quando a gente tá né, namorando, a entende? gente não entende, né? A gente, não, que tem que ir, porque Que Deus vai não sei fazer o quê, e tudo. mais. E não é assim, E tem não- um é tempo, tem um assim, processo. mas não é, né? E cada um tem a sua história. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, Gabi, os meus pais, eles demoraram bastante pra aceitar essa ideia. Então, assim, vou resumir muito, né? Porque foram 8 anos orando por isso. Quando a gente viu que as coisas estavam muito feias, assim, no sentido... Amor, ele vai roubar toda a atenção do vídeo. Quando a gente viu que eles não estavam aceitando mesmo e que a gente precisava de um milagre, a gente começou... Literalmente. A gente começou a orar e jejuar muito. Eu lembro que a gente jejuava, foi a época que a gente mais jejuou na nossa vida. Eu fazia cartelinha de jejum, tipo, 21 dias jejuando em relação aos meus pais, em relação ao nosso noivado, ao nosso casamento. Dizer também, amor, que não foi isso que fez Deus mover. Exato. A gente buscava jejuar por intimidade, por Sim. conhecer mais. A gente foi amadurecendo em relação a isso também, né, amor? A gente vê que Deus agiu demais, Deus trabalhou muito, assim, foi completamente, assim, sobrenatural de Deus mesmo agindo. E claro, nós mostrando que nós estávamos mais maduros pra entrar no casamento, a gente foi mostrando pra eles, né, eles foram vendo, a gente não precisava só falar. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você agir, né, e as suas atitudes comprovarem aquilo que você fala, aquilo que você prega. Então, a gente começou a não só falar, mas a agir de uma maneira madura, e eles viram isso em nós e viram que poderiam abençoar isso, né? E eu sempre falei pros meus pais que eu não queria fazer sem a permissão deles, sem a bênção deles. Então, muito importante isso. Muito importante. Os pais, eles têm papel fundamental desde o namoro até o casamento. Então, se o seu pai e sua mãe falam que não vai muito com a cara do fulano, da ciclana, fica com o olho aberto, ore em relação a isso. E se você tem muita certeza que essa pessoa é de Deus mesmo, você começa a orar para os seus pais terem a mente transformada e verem essa pessoa como Jesus a vê, tá? Gente, muito grande esse vídeo. É verdade. Misericórdia. Se você não se inscreveu, já se inscreva aí antes de terminar o vídeo, hein? Ajuda aí, deixa o like, muita gente tá vendo o vídeo e não tá deixando. A gente fica tão triste, gente. E comenta aí que a gente gosta de responder. Comenta sobre os 10 dias em junho, hein? É verdade. Beijo, gente. Beijão, Fiquem gente. com Deus e até o próximo vídeo.